eu vou falar desse tema tão importante, né? Como estruturar uma área de inovação no mundo em transformação digital, né? E está todo mundo nessa, né? Transformando-se digitalmente como profissionais, como empresas. Eu quero tratar desse tema tão importante, inovação. Para vocês terem uma ideia, ter uma visão mais ampla do que eu vou estar falando aqui hoje, eu vou falar basicamente de três grandes blocos. Aqui. Vou falar do que se quer construir com uma área de inovação hoje, no mundo moderno, o que se quer construir. Depois vou falar um pouco de como construir, como fazer essa construção dessas inovações. E, por fim, eu quero terminar esse bate-papo com vocês falando, né, olha, quais são os caras, né, as empresas, né, que estão fazendo isso de uma maneira bem feita. Então, esse é o bate-papo que eu quero ter aqui com vocês hoje, né, e vou começar a falar do que se quer construir. Começando com essa inspirações digitais. Espero que você saia daqui querendo e saindo, inovando na sua organização, se já não está fazendo. Não vou chover aqui no molhado, todo mundo já falou, vocês vão ouvir muitos temas, transformação digital, e por quê? Porque tem uma revolução. E a última revolução que a gente viveu aqui no mundo profissional foi lá com a vinda da internet, né? Quando veio essa grande revolução das .com, né? E eu estava na faculdade naquela época, não pude aproveitar essa revolução, estava lá falando, nossa, quanta coisa acontecendo, o mundo está mudando, que maluco, só que não estava preparado, né? Então, agora, nesse momento, nós estamos vendo uma nova revolução. Vai mudar tudo, vai mudar a sociedade, vai mudar os negócios, vai mudar a forma com que nós competimos. Eu vou falar um pouquinho aqui mais em detalhes, mas hoje, no mundo de hoje, a empresa que não está construindo ativos digitais, ela vai ter problemas para competir, porque a competição moderna é em ativos digitais. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente, só para ter essa visão com clareza, né? Essa empresa aqui da esquerda, a Lifecore, ela tá já, né, é uma que tem revolucionado o mundo médico, porque hoje, essa parte dos grandes equipamentos, tem que ir no médico, numa clínica, ir num lugar para fazer exames, isso tende a ficar cada vez menos comum, né? Hoje você já tem um monitoramento de glicose para você ver se você está bem, para quem é diabético. Esse aqui esse que você está vendo na tela é um dispositivo para você medir a arritmia. Cara, que legal, né? Você está lá medindo com 2 dedos, você pode ver na sua casa, ver se você tem algum problema naquele momento, está tendo arritmias cardíacas. À sua direita, eu trouxe também uma mudança, essa aí que vocês estão vendo aí, é a Replica.ai, que é uma empresa de humanos virtuais aí, né? E ela está lá batendo papo, eu que fiz esse bate-papo aí com ela, interessantíssimo. Eu falei, olha, você gosta de sushi? Ela falou, eu gosto. Qual sushi? Ela disse lá, eu gosto de sushi com coco, né, e satsum, que eu não sei exatamente, e um sushi mais apimentado. Ela sabe entender, compreender e dar respostas. Isso foi uma resposta de uma pergunta aleatória que eu joguei para ela, né? Essa solução, ela está com impressionantes 15 milhões de usuários, né? Só de brasileiros tem 1,5 milhões. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. A gente está batendo papo com máquinas, a gente batendo papo e se divertindo, a gente está usando sensores, mudando a saúde, mudando a sociedade, mudando a cultura. E a sua empresa, a sua área de inovação, ela tem que estar preocupada em construir isso, né? Os ativos digitais. O que são ativos digitais? Eu classifico em 3 tipos esses ativos digitais. São ativos digitais os próprios dados, né? Você construir data lake, você construir sistemas que coletam, que obtêm dados de uma maneira fácil, né, com o processo de ETL, não sabe o que é isso, vocês vão ver aqui durante a palestra de hoje, né? O processo de carregamento, de transformação e de extração de dados aí, né? Você pode usar o crawling, aí, técnica de robô de coleta, ou o tipo 2. O tipo 2 são as realidades virtuais. Eu tenho lá um site, é uma realidade virtual, já é uma realidade virtual mais arcaica, né? Eu criei um ambiente tridimensional, eu criei uma realidade aumentada, eu tenho meus canais de mídias sociais, isso aí é um segundo tipo de ativo digital. E o terceiro, que tem ganhado uma força e tem mudado
né, o nível de competição das empresas são os algoritmos de inteligência artificial. Nós estamos falando de algoritmos de inteligência artificial que são, né, ou redes neurais treinadas, ou uma solução completa que mistura várias das tecnologias ligadas à inteligência artificial. E por que eles são tão importantes? Eles são tão importantes porque, primeiro, né, esses ativos não se desgastam. Você usa, não se desgasta. Né? Você consegue, por conta disso, né, quantas pessoas podem ir no seu site? Quase a população mundial. Se tiver banda para receber isso, né, de acesso, pô, a população mundial pode entrar no seu site. Então, é uma economia de escala que esses ativos digitais podem usar, né? Quantas pessoas podem usar o seu algoritmo? Pô, quase infinito. Isso permite uma economia de escopo também, né? Você consegue, a partir de um algoritmo, criar um outro que está baseado no primeiro e assim vai, né? Você tem uma base de dados muito bem feita, um site, você consegue explorar vários algoritmos e assim vai. E isso faz com que o custo de transação dessas empresas que têm ativos digitais, pô, transação é quanto que custa para você comercializar o seu produto, o seu serviço, a sua solução. Ela começa a ficar quase zero, quase zero. Para acrescentar um cliente, é muito barato. Né? Para acrescentar um. Então, depois que você construiu, você fez o seu investimento, depois para trazer novos clientes, é muito barato. E isso muda totalmente a competição. Muda a competição de tal forma que eu queria que você guardasse isso. No mundo digital, não dá para competir sem ativos digitais. Não dá. Coloca isso na sua cabeça. Não dá para competir. E aí, eu tenho que começar a trabalhar com essas tecnologias habilitadoras. E essas tecnologias habilitadoras, coisas, né? Elas têm esse nome porque sem ela, eu não conseguiria fazer aquilo. Com ela, eu consigo. Eu peguei aqui um tipo de tecnologia habilitadora que é o que a gente chama de speech to text, que é transformar palavra em texto. Olha aqui como que ela consegue, ela tem evoluído de uma maneira muito interessante, ganhado tração, ganhado força, ela começa cada vez mais. Aqui é a taxa de erro, né? É o word error rate, é o tanto de erros quanto que essa tecnologia estava errando, e ela tem melhorado, né? A ponto que tem casos que ela chega no zero, não erra, está acertando tudo. Aqui é a média dela, né? A melhor das tecnologias da Google, hoje, ela está errando em torno de 10% das palavras em média. Essa é a média aqui, tem as medianas aqui, vocês estão vendo. E ela acontece, por exemplo, eu fiz esse teste aqui, né? Eu fiz essa frase aqui. Ei, o que você acha da International Association of Artificial Intelligence, I2AI? Misturei inglês com português. Ela errou um pouco, mas ela acertou bem. Toda a parte que era de português ela acertou. Em inglês, ela entendeu que eu estava falando inglês. Ela tirou o off, colocou uma palavra novo e inteligência ele colocou em português. Foi por isso que ela deu um erro aí de 27,2. Mas ela está cada vez mais perfeita, né? E tem outras tecnologias que vão aí habilitar coisas malucas, tipo, daqui a pouco você não precisa mais de um humano para entender alguém falando. Ela vai ficar tão boa, essa tecnologia está ficando tão boa, que ela habilita que qualquer máquina consiga capturar uma pessoa falando. Né? Você tem aí o Transformers, né, ligado à inteligência artificial, que permite que você aprenda um conceito com base, poucas tentativas. Tem o Explainable AI, tem o tipo de rede neural chamada Generative Adversarial Network, tem, né, o que eu falei aqui, Speech to Text, tem o Computer Vision, o YOLO 4, né, tem o Generative Pre-Training Transformer 3. O que você está falando, isso? Tudo em grego. Tudo isso são tecnologias ligadas à inteligência artificial. Tudo isso vai revolucionar, está revolucionando o mundo e vai revolucionar o mundo ainda mais. Então é importante que você conheça isso. Lá na I2AI a gente tenta trazer mais detalhes de todas essas coisas. E tem outras, tem a 5G, tem como chama, Smart Glass, vou falar um pouquinho mais, a câmera 3D, esse Looking Glass, vocês vão ver aí, né, esse Smart Glass são aqueles óculos inteligentes que a Facebook está lançando. Looking Glass eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Ó, esse aqui é o Looking Glass, é um holograma tridimensional que você consegue ver, né, um objeto que está em 3D e você consegue olhar algo em 3D. Realmente a imagem que acontece lá dentro é uma imagem em 3D. Isso está acontecendo, está disponível aí para qualquer um comprar. Imagine o que isso vai trazer de possibilidades de inovação. Tem aí, vocês vão ver um vídeo, uma chamada tridimensional aí com alguém, né? Você está podendo brincar com algo tridimensional, como as crianças estão fazendo. Então, esse é um tipo de inovação que a gente chama de inovação radical, né? E a outra que eu estava mostrando no slide anterior, inovação, né, disruptiva, as duas criam essa curva
S aqui, né? Ela vai lá, a inovação disruptiva, ela começa pior, ela não serve para muita coisa. Ela começa a melhorar a taxa de tecnologia, né? Pô, tá acertando cada vez mais, né, o entendimento de alguém falando com uma máquina. Começa a melhorar o algoritmo, começa a melhorar aquilo. E aí ela começa a ser usada em qualquer tipo de coisa. Ela começa a ter usuários de todos os tipos de produtos, de demandas, mesmo aqueles que são mais exigentes, começam a ser atendidos. E a inovação radical é parecida, porque, olha, pô, você não sabia desse negócio. Ficou sabendo? Cara, isso é muito louco, isso é muito legal. É melhor que qualquer coisa que exista hoje nessa linha de holograma. Eu vou querer ter. Então, a inovação radical também tem essa curva exponencial aqui, que é essa curva S que dá essa pegada exponencial, porque fala, na hora que você descobre isso, fala, eu quero ter. A sua organização, ela precisa trabalhar construindo inovações radicais e disruptivas, especialmente para quê? Para poder conseguir dar essa rampagem, exponencializar, para poder fazer coisas incríveis, né? E as empresas ficarem, né? Os consumidores, os usuários ficarem falando, eu quero isso, eu quero ter esse negócio aí para mim, né? E nesse sentido que a gente está falando, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de ativos digitais, nós estamos falando de tipos de inovação. Fala, vou fazer inovação com inteligência artificial, vou fazer inovação com data science, vou fazer inovação com essas coisas. Eu tenho um tipo de performance que é exponencial, né? Ela começa ali parecendo, fala, pô, mas isso está dando trabalho, isso aqui não está melhor do que o que eu tinha antes. Só que quando eu aprendo a usar, quando aquela tecnologia fica madura, quando eu aprendo a usar aquilo, né, ela começa a ter uma performance superior e uma disrupção. E aí que a sua área de inovação, ela precisa estar focada para poder mudar de patamar, para poder competir com empresas que tenham esse tipo de inovação, inovação radical, inovação disruptiva, especialmente baseada em ativos digitais. E imagina o efeito combinatório disso. Se você mistura a inteligência artificial com impressora 3D, né, com internet das coisas, caramba, meu, olha o tipo de inovação e olha a exponencialidade que você vai dar para a sua organização. Então, olha, quero deixar essa primeira etapa aqui do meu bate-papo com vocês bem claro. Você quer inovar, o que você precisa fazer na sua organização hoje? Você precisa investir em ativos digitais. Você precisa criar algoritmos, você precisa criar banco de dados, você precisa criar inovações que sejam baseadas em ativos digitais que vão te dar um outro nível de competição, independentemente do que a sua empresa faz. Porque os ativos digitais podem ser usados internamente para dar um novo tipo de robustez para os seus processos, facilitar processos, facilitar com que a sua fábrica fabrique mais rápido, mais assertivo, sem desperdício, como também para produtos. Você pode criar produtos que tenham soluções integradas, que usem essa inteligência artificial para encantar o seu cliente. Então, nas duas pontas, internamente e externamente, você precisa ter esse tipo de ativo. Agora, indo para o lado de como eu faço isso. Pô, mas Alexandre, e aí? Como eu faço isso na minha organização? Então, eu vou dar alguns elementos chaves aí que precisam ser incorporados na sua área de inovação para que você faça isso bem feito. Primeiro, né, eu acho legal entender o que uma empresa precisa ter para inovar de uma maneira bem feita. Né? Ela precisa ter uma capacidade de trazer o novo, de estar antenada, de saber quais são essas novas tecnologias habilitadoras, de perceber novos modelos de negócio, né, que utilizam essas tecnologias para gerar mais valor. Ela tem que estar atenta às novidades. Né? Então, por isso que está participando desse congresso, por isso que está lá sendo associado da I2AI, faz diferença. Por quê? Porque você está antenado, você está vendo o que está acontecendo. Né? Mas não é só isso. Você precisa ter uma cultura na sua organização, uma liderança, ter um ambiente que permita você inovar. Você precisa ter isso muito bem organizado. E aí, né, tem as empresas que estão criando labs, empresas que criam um spin-off para inovar, né? Então, isso é importantíssimo, ter a motivação, porque imagina, pô, estou vendo coisas novas, mas eu vou lá falar para o meu chefe, o cara dá um banho de água fria em mim e fala, cara, isso aí nós não podemos fazer, isso daqui não é com a gente, isso aqui é só com a matriz, pô, aí não tem mais vontade, né? Pô, tô vendo um monte de coisa acontecendo, mas não tem ninguém aqui, não tem uma cultura, não tem uma liderança que permita essa inovação.
Não é legal. Mas não é só a novidade e a motivação. Eu preciso ter a capacidade para executar, o know-how. Né? Então, por isso vocês fazem curso aqui na Live, fazem curso lá na i2AI, vocês aprendem a fazer algo. Né? Vocês aprendem a ter competência, aprendem a ter o conhecimento, aprendem a ter o discernimento do que eu preciso saber para executar aquilo, para fazer a transformação daquela ideia, né, e aquela vontade em algo tangível. Mas também não é só isso. Tudo isso aqui que eu falei primeiro tem a ver com, né, a sua organização, a sua empresa. Mas eu também preciso ficar antenado do que o meu cliente, o que o meu usuário, né, o que ele quer, qual é a dor, qual é a necessidade, o desejo. Essa parte não está muito dentro do nosso controle. A gente tem que ficar atento, tem que pesquisar, tem que fazer interações, tem que tentar projetar as dores, né? É algo que é muito importante que as empresas, as áreas de design fazem, as áreas de inovação, né? De modo geral, fazem isso muito bem feito. E eu também preciso organizar, porque inovação ela não acontece tão por acaso assim, né? Eu preciso organizar essas áreas de inovação em processos muito bem estabelecidos. Tem lá um momento lá da gênese da inovação. Como que eu amadureço, eu estruturo essa ideia, que a gente chama lá na, na literatura, né, da inovação, a gente chama isso de fuzzy front-end, porque essa área é meio bagunçada, né? Tem um brainstorm, tem uma ideia aqui, mas como que essa ideia pode ser madura, como que eu consigo executar ela, né? Inclusive, estudei, no meu doutorado, eu estudei muito sobre essa parte do fuzzy front-end, porque eu acredito que isso dá para ser feito de uma maneira mais estruturada e fiz lá no meu doutorado, eu falo, olha, essas são as formas de fazer isso um pouco melhor, mais estruturado, com mais velocidade. Mas depois que eu estruturei a ideia, organizei, pensei como que eu posso fazer algo tangível, palpável, que tem como ser executado, eu preciso executar. Então, ele vira um projeto de inovação. E aí eu preciso, né, ter gerente de projeto, né, ou product owner, vou falar disso daqui a pouquinho, né, para construir aquela inovação, para ter um protótipo, para depois ter um produto e entregar isso para a sociedade, entregar isso com valor aí para a sociedade como um todo, né? E para fazer isso, eu preciso ter um time de inovação, né? E olhando para metodologias ágeis, né, que eu acho que para ativos digitais é o tipo de metodologia que vocês precisam. Eu vou falar mais adiante na sequência, mas eu preciso ter pessoas que conheçam de coisas diferentes. Olha, eu preciso de gente que mantenha a gente dentro de de um ritmo, de uma metodologia, de um padrão, né? A gente chama de os treinadores ágeis, né? Eu preciso de alguém que conheça a tecnologia, que seja mão na massa nas coisas de tecnologia, para dar liderança, não é por aqui, é por ali, pensar, né? Como que eu faço a execução daquilo de uma maneira que bata com o que eu já tenho no passado. Eu preciso de gerente de projeto, né? Ou os POs, né? Os donos do produto, para poder falar, não, é isso que nós precisamos construir, gente. Olha, isso aqui está atendendo as necessidades do cliente, a dor do cliente. Eu preciso de gente que entende designer. Eu preciso, sim, de desenvolvedores de algoritmos, né, desenvolvedores de código aí, ou até de estruturação, né, do banco de dados, coisas do tipo. Eu preciso de arquitetos de soluções que pensam aquilo como um todo. E preciso, né, do que chama de DevOps, aquela pessoa que não só desenvolve, mas também coloca em operação, né? Esse modelo DevOps que eu coloquei aqui do lado, né, que você planeja, você codifica, né, você constrói, né, um código, depois testa, né, que é a parte que tem a ver com dev, né? Depois você vai lançar, vai fazer a execução disso, vai operar e vai monitorar se funciona, que é a parte do Ops, aí, da Operation. Né? Então, esse modelo é muito importante, eu preciso estruturar isso. E eu também tenho que olhar, né, num outro olhar, eu posso olhar aquilo lá como front-end, para quem está olhando para a interface com o cliente, e quem está olhando back-end, quem está olhando para a parte da estruturação daquilo, naquela parte de estruturar aquilo direitinho em código, em algoritmo, em banco de dados, tá? Então, de modo geral, para eu poder inovar, né, isso não é novidade, talvez, né, para ninguém, eu preciso ter uma equipe multidisciplinar muito competente, tá? E aí, precisa se usar aí metodologias ágeis. Eu sou fã de metodologias ágeis. Por quê? Porque ela dá velocidade, ela garante que você entregue valor, né, todo momento. E aqui eu trouxe 12 princípios, mas rapidamente eu vou passar aqui. Ó. A ideia da metodologia ágil é você satisfazer o seu consumidor, você
garantir que, pô, vai precisar mudar, ótimo, vai precisar mudar, tomara que a gente mude agora, porque o cara quer mudar, em vez de ficar empurrando isso lá para frente e tendo que ter cliente insatisfeito, não. Vamos já aceitar e vamos mudar, porque o cliente vai querer mudar, é isso. Vamos entregar frequentemente, vamos trabalhar em conjunto. E aí eu preciso ter uma equipe que se confia um no outro. Falar, eu faço essa parte, você faz essa outra parte. E para ter confiança, para ter entendimento, conversas, elas precisam acontecer com mais frequência. Face a face, mesmo que seja face a face, na frente de um monitor de computador, como está todo mundo hoje. Né? A gente quer entregar algo que funcione, né? Que vai incrementando melhorias. Né? E por isso eu preciso estar continuamente olhando, atendendo, vendo como está o meu desenvolvimento, mantendo da forma mais simples possível, esquecer aquela ideia de hierarquia, de, pô, tem que aprovar com o meu chefe, fala com o seu chefe, né? E tá lá com uma equipe que reflita e ajuste. Eu acho que é muito legal as equipes de inovação terem isso dentro do seu mindset, terem isso dentro da sua forma de trabalhar, né? E, claro, eu vou deixar aqui, dar um destaque aqui, para construir ativos digitais, eu preciso de profissionais muito específicos que conheçam isso. Né? Eu preciso do cientista de dados, sim, eu preciso do cientista de dados. O que esse cara faz? Ele vai entender de modelos, ele vai entender da matemática, ele vai entender qual que é a melhor maneira de processar aqueles dados, analisar, estruturar, criar modelos que aprendam através daqueles dados, né, de uma maneira mais consistente. Ele vai entender o problema, vai entender tudo que pode ser feito para modelar aquele problema de uma maneira ótima, né? E o analista de dados. O analista de dados também é muito importante, porque ele vai, muitas vezes eu não preciso de um modelo, eu preciso só analisar os dados, analisar e tirar insights, ele vai ver o que está acontecendo, ele vai trazer o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, ele vai trazer, né, informações para conseguir se construir uma empresa data-driven, uma empresa que toma decisões através de dados. Ou pode precisar de uma engenheira, né, engenheiro de dados, que faz o quê? Que estrutura, né, realmente os bancos de dados, organizam, programam toda a parte de captura, de transformação, de limpeza de dados. Se os dados estão uma bagunça, cara, você não vai conseguir criar modelos efetivos. Você vai analisar e vai perceber, vai entender aquela realidade de uma maneira distorcida, porque seus dados estão errados, eles estão bagunçados, eles estão com informações equivocadas. Então, o engenheiro de dados, a engenheira de dados, ela precisa trabalhar para organizar, para deixar que essas estruturas sejam lá, tirem da matéria-prima, ela que faz a entrada disso, ela que organiza isso. E você tem o Data Steward, né, ou o administrador de dados, que cuida da governança. Pô, estou com dado enviesado, vai dar viés na saída, eu não quero isso. Né? Pô, estou trabalhando com dados que eu não deveria, que tem lei geral de proteção de dados. E esses caras são profissionais raros. Esses caras são muito valorizados no mercado. Por isso que é importante. Né? Se você está querendo seguir a carreira numa dessas linhas, poxa, eu recomendo fortemente, porque estamos precisando de profissionais qualificados em todas essas verticais que eu coloquei. E se você já tem uma equipe, né, que tem esse pessoal, valorize esse pessoal, faça com que esse pessoal continue sendo treinado, porque são profissionais raros e eles são grandes construtores dos ativos digitais. Né? E para terminar esse segundo bloco, essa guerra de inovação, né? Não sei se vocês ouviram falar dessa expressão Blitzkrieg. Blitzkrieg era uma expressão muito usada na Segunda Guerra Mundial, que era a maneira com que a Alemanha começou a ganhar espaço na guerra, de fazer aquelas guerras relâmpagos, iam lá e mudavam tudo, e falavam, caramba, como tá, isso tá rápido. Eu trouxe um exemplo que eu tenho acompanhado desde 2014, quando eles começaram com essa ideia, né? Que é o do... Eu tenho acompanhado desde 2017, desculpa, mas eles começaram em 2014, e é do Humans, do Soul Machines, que criam os Humans, Digital Humans, os humanos digitais, né? E é muito bacana a velocidade que eles estão fazendo algo, né? Eles começaram com essa ideia de simular um cérebro digital, aí, criaram lá um algoritmo, vários algoritmos, uma solução que pudesse, como que eu posso dizer, imitar o cérebro humano. E aí eles começaram a lançar um protótipo, o BabyX. Né? O BabyX ele começou a entender, interpretar, e muito legal essa trajetória, que já em 2019, 5 anos depois, eles já tinham humanos digitais com quase muitas competências, muitas capacidades, coisas que impressionam. Hoje, para fazer essa apresentação, eu tirei aqui a última versão, que eles chamam de Human OS 2.0, que é
realmente impressionante como é perfeito, né, as movimentações desse avatar digital e como ele consegue interagir tão bem com você, né? Parecendo que tem alguém lá do outro lado, né? Alguém que foi todo criado digitalmente. Fala, poxa, os caras estão nadando de braçada, tão. Mas olha lá, Samsung, Synthesia, né? São duas empresas que falam, pô, isso aqui é enorme, isso aqui, vamos lá atrás. E também tem soluções parecidas ou na mesma direção. Então, essa inovação, ela é muito rápida. Ela fala, mas o que dá para fazer com isso? Um monte de coisa. Sua empresa está pensando que o que posso fazer com essas tecnologias? Porque eu tenho certeza que tem empresas que estão pensando. Então, como fazer? Eu preciso estar focado em ativos digitais, eu preciso ter uma mentalidade ágil, eu preciso estar estruturando lá minha área de inovação com a cultura certa, com a motivação certa, com tendo acesso às novidades, eu tenho que ter a competência para fazer aquela transformação acontecer e ficar antenado no que está acontecendo e o que são as expectativas do mercado. Bastante coisa, né? Mas dá para fazer, e eu vou trazer alguns casos de sucesso. Eu acho que tem muitas empresas que estão fazendo isso muito bem. Né? Aqui eu trouxe algumas das empresas que são associadas à IT2AI para vocês verem. Ó. Não é questão de grande empresa só, não. Ó. Quantas empresas, né, pequeno porte, startups que estão fazendo, usando ativos digitais para fazer a diferença. A Apple aí usa, né, que eu falei de Explainable AI, você nunca ouviu falar disso? Os caras estão usando para poder entender o que acontece dentro de uma rede neural. Pô, estão fazendo isso? Então, ó, Invisible Fast, eles estão fazendo uso de visão computacional para fazer com que a sua ortodontia, isso mesmo, dentista, fazer com que seus dentes fiquem mais alinhados rapidamente, usando uma ideia de Invisalign, né? Os caras usam inteligência artificial. Poxa, que legal. A Perceptron usa isso para agricultura. Né? A Rocketmax usa essas tecnologias para poder fazer, né, a parte de recursos humanos. EducaCross aplica esse modelo para amplificar a capacidade de se aprender. Você vê quantas possibilidades você tem. Né? E não é só as pequenas, é claro. Por que as grandes organizações como a iFood são tão bem sucedidas? Porque sabem fazer bom uso de ativos digitais, né? E das novas tecnologias. A iFood, eu trouxe aqui essa imagem de transatlântico aqui, porque a iFood, ela separa, né, o business como é, né, o business, como ele funciona, né, das áreas de inovação. Então, o business como ele funciona é um transatlântico, está lá, seguindo seu rumo. É difícil me mudar ele. Eu não posso começar a inovar com todo o transatlântico. Então, eles trazem a inovação do que eles chamam de jet skis, que são os squads de inovação. O Sandro vai estar falando aí numa das trilhas, se você quiser ouvir mais o caso do iFood, ele vai estar falando numa das trilhas aí, o Sandro Caetano do iFood. E eles geram lá os squads de inovação, que tem esse objetivo de falar, mas o que eu posso fazer de diferente para melhorar minha performance, para atender a satisfação do meu cliente, para fazer isso de uma forma diferente. E eles ficam olhando para tudo, né? Olha aqui, eu trouxe alguns exemplos, ó. Vou olhar novas tecnologias, vou testar drone, dá para usar drone? Pô, vou fazer a entrega através de drone. Pô, vou olhar aqui tecnologia, robô autônomo, né? Fizeram uma parceria, agora compraram uma parte da Simcar, que é uma startup muito bacana, brasileira também, né? Para fazer o uso de robô autônomo. Vou pensar em modelos de negócio, vou usar lockers aqui para poder fazer com que as pessoas possam, os entregadores especialmente, não precisam ficar esperando a pessoa descer do prédio. Ela vai lá, o entregador vai lá, entrega rapidão, né? Vai lá, passou, entregou, vai lá, e o pessoal vai lá, busca, tá lá quentinho, não precisa ter aquela demora, deu agilidade para o negócio. Ou, né, esse último caso aqui, vamos reciclar, estou gerando muita embalagem, vamos aproveitar a logística reversa, vamos aproveitar para reciclar. Olha quanta coisa legal estão fazendo, estão olhando, estão antenados. Né? Mas eu tenho uma grande empresa. Você tem uma grande empresa? Você está com um problema aí. Né? O problema é que o Clayton Christensen ele identificou há algum tempo já. Falar, olha, quando eu estou na empresa tradicional, eu estou ali com a minha empresa com uma tecnologia consolidada. Eu vejo essas tecnologias, algumas delas são disruptivas. Pô, ela não está performando tão bem. Ela não identifica objeto que nem um humano. Ela não faz reconhecimento de voz como um humano. Pô, não vou usar isso ainda não, viu? Acho que não, né? Só que, lembra que eu falei daquela questão da disrupção? Nesse momento, quem está com essa tecnologia tradicional, né? Kodak, opa, lembrei da Kodak. Mesmo tendo inventado tecnologia disruptiva, não troca. Por quê? Aqui dá muito dinheiro, aqui eu estou ganhando grana. Para que eu vou fazer isso? Né? Porque
isso aqui vai melhorar e uma hora não dá mais para competir com esse negócio aqui. Por isso que você tem que fazer isso agora. Agora, senão você perde o bonde. Você perde, né? Mas as empresas grandes têm esse dilema. Elas estão ganhando dinheiro com tecnologias que vão ficar obsoletas. E largar esse osso aqui é duro, é dureza, tá? Não é coisa fácil, não. Então, para as empresas grandes, mas tem gente que consegue. Olha esse cara aqui, né? Satya Nadella, presidente da Microsoft, né? A Microsoft estava correndo esse risco de falar, olha, Windows, a Office, né? Vai mudar, tá mudando, né? Os caras estavam lá perdendo a onda, falou, não, peraí, trocaram de presidente, Satya Nadella falou o seguinte, ó, nossa indústria não respeita a tradição, não. O que ela respeita é inovação, inovação. Começou a comprar as empresas que elas não tinham competência, começou a falar, não, nuvem é o caminho, começou a botou o Office em nuvem, falou, tudo bem, vamos perder dinheiro num primeiro momento, mas depois vocês vão ver o efeito disso. E estão vendo o efeito disso. Muito legal, né? Falar, cara, olha que absurdo, né? Compraram um monte de gente lá, GitHub recentemente, olha a ideia dos caras, olha a ideia, estamos olhando lá para frente. Ah, mas é a Microsoft, é. E as nossas velhas, novas empresas do século XXI, Magalu, fundação, 1957. Não parece, tá enxutinha, né? Parece que foi fundada ontem. Cara, olha que impressionante, contratando, pensando, para como tem que ser o futuro da minha empresa. Embraer, fundação, 1969, né? Já fez 50 anos aí, né? Passou dos 50, né? Mas tá lá também novinha. Esse aí é o carro, né? Elétrico, né? O carro voador, falei carro voador, né? Elétrico, o avião novo aí elétrico, né? Super digital, muito bacana, o Evol, né? A Web, de uma subdivisão aí da Embraer. Elas estão inovando, né? Então, elas estão por aí. E tem centenários, essa aqui, talvez você conheça, né? Tabulate Machine Company, que foi fundada pelo Olerite, que muitos de vocês nunca ouviram falar, mas o Olerite era uma pessoa que depois virou lá o sinônimo de pagamento, porque as primeiras aplicações dessa máquina era para fazer pagamento, né, de pagamento para controle de pagamento de salário, né? Essas empresas foram fundidas aqui, ó. Tabulate Machine Company, que é essa daqui, Computing Scale Company, International Time Record Company. Ela mudou de nome em 1924, com esse nome aqui, International Business Machine. Talvez você conheça a empresa. IBM, é ela mesmo, né? E olha lá, 1941 falou, olha, computadores corporativos. Depois, elas mesmo tiveram uma certa dificuldade, mas foram para os computadores pessoais, o IBM PC. Em 1990, estavam perdidaços. Falou, cara, PC, cara ainda falando de nuvem, internet, estavam perdidos ali. Começaram a ter muitas perdas ali, financeiras, 8 bilhões em 1993 de prejuízo, 3 anos seguidos de prejuízo. Só que, fala, cara, temos que se renovar, temos que mudar. Começaram a investir em inteligência artificial nessas novas tecnologias, começaram a implementar coisas novas. Em 2011 lançaram o IBM Watson e hoje está lá na briga, ó, está na briga de novo. Uma empresa que tem mais de 100 anos, né, inovando e se mantendo atual. É isso. E aí eu pergunto, por que não você, né? Por que não você? Ah, mas eu sou, eu não fiz formação superior, né? Sou autodidata, tenho interesse na parte de arte, espiritualidade, caligrafia. Não, eu sou economista, gente. Não, eu sou físico, não tem nada a ver comigo. Não, eu sou cientista da computação, tem a ver comigo. Cara, não importa a sua formação, não importa de onde você vem, importa o que você vai fazer daqui para frente. Eu peguei essas profissões aqui, porque esses caras aqui, ó, Jeff Bezos, esse cara era na área, né? Mas o cara teve uma capacidade de inovação incrível, dono da Amazon. Ah, o nosso fantástico Elon Musk aí no meio. O cara é economista físico, foi lá, pô, tô fazendo um monte de inovações. OpenAI é dele, Neuralink é dele, um monte de gente, coisas ligadas à inteligência artificial, à data science. E o grande, né, Steve Jobs, o grande, infelizmente falecido Steve Jobs, que falou, não, eu me viro aqui, gosto um pouco de tudo, mas estou lá, inovando. Então, por que não você? Por que não você? E, se você está com dúvida de onde você começa, para terminar aqui a minha apresentação, olha, tem que começar a compreender esse novo, tem que aprender essa coisa nova, né? Tem que adotar essa mentalidade ágil e digital, tem que fazer isso, fazer parte do seu dia a dia. Você tem que aprender também a construir ativos digitais, a ter uma estratégia de transformação digital. E a gente lá na TOIA pode te ajudar, tá? Então, só para te deixar aí o nosso recado, se você quiser lá, como se associe lá, que a gente vai ficar lá antenado o que está acontecendo no novo, a gente vai aprender, vai ensinar
aí o que é a I2AI pode te ajudar e o que ela pode te trazer de novidades, especialmente ligadas à inteligência artificial. A gente tem consultoria para ajudar vocês a implementar a mentalidade ágil, transformação digital, e também tem uma série de cursos ali bacanas para vocês entenderem como fazer estratégia de transformação digital, a construir. Tem muita coisa legal acontecendo agora e não dá para esperar, tá bom? Vou deixar aqui as minhas palavras finais. Meu muito obrigado. Valeu por ter acompanhado aqui esse bate-papo, essa conversa aqui. Aí, se quiser saber mais, acho que qualquer coisa. Mas aqui tá aqui os meus contatos. Só qualquer coisa que não está funcionando, viu, pessoal? Depois eu acabei esquecendo de mudar aqui. Tá bom? Mas foi show, Alexandre, muito obrigada. Acredito que foi um cenário incrível que você lançou mão aqui e deixou todo mundo antenado a essas inovações de mercado. Muito obrigada, viu?